Amigas e amigos, mais do que nunca está valendo aquela máxima atribuída ao Otto von Bismarck, de que nunca se mente tanto quanto antes das eleições, durante uma guerra e depois de uma caçada. Os exemplos abundam. Tem aí este artigo do Luciano Huck, por exemplo, que está no jornal Folha de São Paulo, com ampla repercussão na mídia, que foi milimetricamente calculado para este momento, para a definição do rumo desta facção aí do golpe do Grupo Globo. Ele claramente não fez esse artigo da cabeça dele. Isso foi uma equipe, isso foi calculado. Cada frase, cada palavra, cada parágrafo foi cuidadosamente calculado. Quem tem um mínimo de conhecimento das editorias políticas sabe como isso funciona. Claramente um instrumento aí para dizer o seguinte: ele vai meio que submergir a candidatura dele. Eu não sou candidato, não conte comigo para ser candidato, coisa do tipo. Ele termina o artigo assim, mas deixa uma série de recados. Deixa o rumo, por onde as coisas vão caminhar. Pode até ser ele no futuro. Depois ele reaparece aí, se não tiver outro candidato com o perfil dele, que o importante aqui é o perfil. Se não tiver outro candidato, pode até ser ele mesmo. Agora, ele submerge como candidato, deixando a plataforma política desta facção. É o que está escrito no artigo dele. É isso, né? Foi cuidadosamente calculado este artigo. A começar pelo título, que chama-se No Rumo. E as coisas que ele fala lá pelo meio do artigo. Eu separei algumas coisas aqui que ele disse: sinto na pele o pulso das ruas. E foi esta permanente bateção de perna, sempre in loco, que me tirou definitivamente da zona de conforto e me fez ver: o Brasil está sofrendo demais, especialmente os mais pobres, mas não apenas eles, para ficarmos passivos e reféns desse sistema político velho e corrupto. Olha aí a classe política. Ele andou com quem? Ele apoiou quem aí durante toda essa marcha dos golpistas, dos corruptos? Com quem que ele anda de tititi? Qual é a lógica que move toda essa especulação em torno do nome dele para ser candidato? Em outra passagem ele diz: fui procurando referências em pessoas que se dedicam de forma mais intensa a entender o Brasil, o sofrimento, as dificuldades e principalmente as soluções. Ele foi procurar referências com quem? Com Aécio Neves? Com o Sérgio Moro? Como é que é o negócio? Com os Marinho? Quais são essas referências? Se ele quiser referência do Brasil, vai estudar Raimundo Faoro, Gilberto Freire, Oliveira Viana, etc, etc, Rui Barbosa, Esses sim explicam o Brasil, Nelson Werneck Sodré, Darcy Ribeiro e etc. Mais na frente ele diz o seguinte: o momento de total frustração com a classe política, olha a retórica, classe política, e com as opções que se apresentam no panorama sucessório, levou o meu nome a um lugar central na discussão sobre a cadeira mais importante na condução do país. Levou o nome dele para um lugar central, olha aí. Quem? Lugar central de quem, onde, como? Aí, mais na frente, diz o seguinte: precisamos nos mover concretamente na direção da atuação incisiva para que não sejamos mais vítimas passíveis e manobráveis de gente desonesta, sem caráter, despreparada. Esse despreparado aqui tem recado, Lula. E incapaz também, Dilma, de entender o conceito básico da interdependência ou de pensar no coletivo. É como se eles tivessem, os golpistas, essa turma aí, a elite, a direita, a turma da bufunfa, a turma da lama, da corrupção. É importante que a gente observe isso, porque do outro lado tem lá o movimento que eu comentei aqui num dos vídeos recentes do Michel Temer, do Alckmin, essa outra facção do golpe. O Alckmin fica aí meio em cima do muro, mas eles trabalham com a possibilidade de ser o candidato deles, E o próprio Michel Temer se apresentando como possível candidato. Eles estão se mexendo com uma outra lógica, diferente desta lógica aqui. A própria Folha de São Paulo hoje dá uma espinafrada, que é a lógica da Operação Lava Jato, essa lógica do Luciano Huck, é a lógica da Operação Lava Jato, do Globo e tal. Lógico que a Operação Lava Jato, ela tem aí gradação também, quando se trata de atacar o campo democrático, popular, progressista, e o presidente Lula, o ex-presidente Lula, o PT, a esquerda e tal, eles se unificam, mas se dividem. E o editorial da Folha aponta essas questões, dá uma espinafrada na Lava Jato, dizendo que tem coisas aí que são... O editorial todo é de ataque, às práticas da Lava Jato, mas no finalzinho diz o seguinte: olha aí como são as coisas. No finalzinho diz o seguinte: mas é preciso ter
o combate sistemático à corrupção, blá, blá, discurso moralista de prostíbulo que eu tenho falado aqui. Mas recorda, por exemplo, fala aqui do folclórico PowerPoint do Dallagnol, né, que diz aqui a Folha que se apoiou em retórica, né, sem minúcias e amparados apenas em retórica, os membros lá do Ministério Público, no dizer da Folha. E diz também que, fala desse episódio recente aí do Michel Temer com o Joesley Batista, essa pantomima aí que o Rodrigo Janot e o Grupo Globo fizeram, né, fala também dessa questão das prisões prolongadas, aí, as prisões preventivas, a indústria da delação premiada, as negociatas do Sérgio Moro, né, fala também essa questão de obstrução. Eles se utilizam de toda a retórica obstrução da justiça. O que eles querem, no fundo, é delação premiada para fazer as politicagens deles. Porque se fosse mesmo para obter informações e tal, o que eles teriam que ter feito das revelações sobre o Caixa 2, as revelações do João Santana, do Eike Batista, do Nestor Severó, do Paulo Roberto Costa, do Renato Duque, etc. Eu falo todo dia disso aqui. O Caixa 2... caixa preta do Caixa 2 que eles varreram para debaixo do tapete. Se fosse verdade o que eles falam, né? A Folha também fala dos vazamentos de conversas, né, entre parlamentares tratando de acordos políticos e mudanças legislativas, né, esses vazamentos oferecidos como evidências de crime que serviram, sem dúvida, como arma de intimidação. As chantagens, as ameaças e tal. Eu estou citando aqui o editorial da Folha, que ele é muito emblemático para a gente entender essas facções aí em guerra, né? E um outro movimento também, um outro exemplo nesse sentido, das mentiras, da lógica da frase do Bismarck, atribuída ao Bismarck, é esse evento, esse seminário que a revista Veja está fazendo hoje em São Paulo, hoje segunda-feira, dia 27 de novembro de 2017. É engraçado como eles vivem fazendo seminário, o Globo, a Veja, o Estadão, a Folha, né, seminário para cá, chamando essa gente toda. Quem estava lá como palestrante principal hoje? Sérgio Moro e o Luiz Roberto Barroso, esse ministro da Globo, esse ator da Globo do Supremo Tribunal Federal. E o Sérgio Moro com a sua velha retórica, com a sua velha demagogia, com as suas mentiras muito conhecidas. Agora o mantra dele é plano real contra a corrupção. É de uma pobreza isso, intelectual inclusive, é desonesto, para dizer a verdade, do ponto de vista político, ético e principalmente intelectual. Não tem nada a ver plano real. Ele quer a corruptela que eu falei, inflação e corrupção, né? Isso faz parte da retórica do marketing, da malandragem, que é típico dele, né? Ele também, se fazendo de vítima, diz que minha maior frustração seria tudo o que fizemos não ir adiante. Mas o que eles fizeram exatamente? Né? Principalmente com o Caixa 2, o Caixa Preta do Caixa 2. Defendeu aí, ó, o oportunismo, o fim do foro privilegiado, já comentei isso aqui também, inclusive para juízes, e disse ele que está disposto a abrir mão desse foro privilegiado. Lógico, quem vai julgar ele? Nesse clima golpista, a certeza da impunidade que eu tenho falado aqui. Essa gente trabalha com a certeza da impunidade e falou que ele sofre ataques sujos. Eu não sei quem anda fazendo ataques sujos a ele. Eu tenho aqui feito os esclarecimentos, por exemplo. Não vi ninguém fazendo ataques sujos a ele. Ele tem que explicar, por exemplo, por que ele foi fazer palestra na PAI, por que ele foi lá no ato interreligioso do caso da fraude, do roubo da Prefeitura de Maringá, porque que ele tem essas relações com o Zucoloto envolvendo a sua esposa, a Rosângela Moro, né? Por que a Rosângela Moro ganhava um salário mínimo por dia lá em Cascavel, conforme eu já comentei aqui, etc, etc. Essa questão do Tacla Duran, a Operação Banestado, o consórcio Garibaldi, né? Tudo isso, ele também falou aqui dessa história do telefonema que ele divulgou aí, os telefonemas criminosos da conversa do Lula com a Dilma, né, ou da Dilma com o Lula, dos familiares do Lula e etc, etc. Diz que diz que fiz o que a lei exigia, que eu entendia que era necessário. Não era exatamente conversas republicanas. Claro que não eram conversas republicanas, eram conversas particulares. A intimidade das pessoas, uma violação grosseira da Constituição. Mesmo a conversa da Dilma com o Lula não tinha nada a ver com o que ele estava investigando. Picaretagem pura e simples. Bom, isso é redundância falar isso do Sérgio Moro, né? Mas é importante porque ele vive aí nesses seminários repetindo esse tipo de coisa. E vai também na mesma linha do Luciano Huck, a classe política, né? Que o próximo pleito tem que discutir o combate à corrupção, levar adiante o combate à corrupção. Ele citou aqui, né, a classe política, a lógica do Grupo Globo, a classe, como se eles não fossem da classe política. Eles são da classe da politicagem, da sujeira, do que há de pior
Essa questão que eu falo sempre aqui, a transferência da dinâmica do país, do mundo da política para o submundo da politicagem. Ele é o vértice do submundo da politicagem, o Sérgio Moro. Que diz que é preciso criar barreiras contra o foro privilegiado, a falta de medidas para combater o loteamento das estatais, né? Como se isso fosse algo que eles estivessem, eles, né? O espectro da Operação Lava Jato, a direita, os golpistas, estivessem interessados em combater. Quais são, de fato, esses tais loteamentos? Nem que isso resulte em quê? Nomeação de cargos aqui, cargos ali. Como é que se compõe a direção de uma empresa pública ou privada? Como é que é feito? Qual é a diferença de uma estatal de uma empresa privada? Quem dirigiria uma empresa estatal, né, num sistema como esse, num sistema capitalista? Como que isso é feito? Desde que a República, como isso é feito na Europa, nos Estados Unidos, no mundo? Enfim. Retórica, conversa fiada, papo, conversa para boi dormir, típico dessa gente. É quando eu falo aqui que são desonestos do ponto de vista intelectual e outros pontos de vista também, os exemplos aí abundam, conforme eu falei. Ele aí diz, né, que a classe política não tem interesse nenhum em tomar medidas dessa espécie, não sei o que, como se eles estivessem interessados em fazer isso. As tais das moscas, né, eles querem tirar essas moscas aí para pôr mosquinhas deles, né? As mosquinhas, né? Sem mexer no essencial, no porquê, o motivo das moscas estarem ali. O ministro Barroso foi na mesma linha, a começar por essa história do foro privilegiado, que é um novo mantra deles. Eles querem, na verdade, é o seguinte, é dar poderes absolutos para a gente, como essa turma aí da Operação Lava Jato, para fazer as politicagens deles. Não tem nada de combate à impunidade, comentei isso aqui, não tem seriedade nisso, não tem honestidade nessa argumentação. É tão somente isso. Eles querem poderes para fazer a politicagem deles. Quem vai realmente fazer um julgamento rigoroso, né, sobre o comportamento dessa gente? O que é a Operação Lava Jato? O que eles têm feito efetivamente? Né? Se fosse o fim do foro privilegiado para julgar esses comportamentos, o que aconteceria com essa gente toda? Pena máxima, imediatamente. Pena máxima. Né? Um bando de sujos, a lama, tenho falado disso aqui recorrentemente, mas a demagogia está no ar, a venalidade está no ar. E o Barroso falando isso, né, que o Supremo, ele entra inclusive nessa polêmica lá do Supremo, que tem uma parte boa, uma parte ruim, eles são do bem, tem outra parte do mal, tem a turma da classe política, eles são a classe que caiu do céu. Ele diz que é um papel que só traz desgaste porque o Supremo exerce bem e consegue punir uma autoridade, cria-se uma tensão com a classe política. Ele está falando aqui do foro privilegiado, né? Na medida em que tira-se lá do Supremo alguns julgamentos que estão lá, né? E quem coincidentemente está sendo julgado lá são os ex-presidentes Lula, Dilma, né? Tem o Collor aí que não tem nada a ver com a presidência dele. Agora, quem praticou crime de verdade, que foi o Collor quando ele foi presidente da República, crime contra a nação, eu estou dizendo, né, o projeto neoliberal, o Fernando Henrique, a privataria, a evasão de divisas e lavagem de dinheiro e tudo mais que ele fez, né, que a gente sabe que ele fez. Isso não tem processo contra esse tipo de gente. É a lógica de classe, é o sentido ideológico da coisa. Agora, para fazer perseguição política, como eles estão fazendo com o Lula e com a ex-presidenta Dilma, né, é para isso que eles querem o fim do foro privilegiado. E o seu entorno, né? O seu entorno. É somente para isso, não é para absolutamente mais nada. Gente desonesta, né? É a direita. É redundância ficar falando isso aqui, que são desonestos, sem princípio, sem caráter, sem ética, sem nada. É porque a direita é assim, historicamente, né, faz parte da história. Né. Aí é interessante a forma como o Barroso termina a sua fala, né, que o tripé para o Brasil deve ser democracia, a livre iniciativa, não a livre iniciativa do povo, livre iniciativa deles, da direita, da elite, para escravizar o povo aí com a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a PEC 55, etc. Essa é a livre iniciativa que ele está se referindo aqui. E justiça social. Justiça social pressupõe sociedade. Eles estão fazendo justiça social ou a anti-justiça social? O que eles têm falado, por exemplo, das reformas neoliberais aí dos golpistas, da entrega do pré-sal, da privataria agora que eles estão retomando e tantas outras coisas? O que eles têm? Qual é o comportamento dele, do Barroso, por exemplo, sobre essas questões? Ele diz, com esse tripé o país vai bombar logo ali na frente. Eu não sei para quem. O povo está vendo aí a bomba explodindo na sua cabeça com a execução do programa do golpe. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço, até a próxima.